rapidamente. Soteriologia wesleyana, tá? É um estudo que aborda sobre a salvação, ok? Então, a soteriologia é um assunto dentro da teologia que aborda sobre a salvação, tá? E na perspectiva de John Wesley, a soteriologia ela funciona como 7 etapas, tá? Então, hoje a gente vai aprender sobre essas 7 etapas que ocorrem dentro da soteriologia, ou seja, dentro do estudo da salvação, nós temos aqui algumas etapas, tá? Na perspectiva de John Wesley, tá bom? Então, a primeira etapa que nós temos, que eu escrevi aqui, se significa a graça preveniente. O que é graça preveniente? Graça preveniente é um ato de Deus que vem antes, tá? Preveniente é aquilo que vem antes, ou seja, Deus, com sua graça, com seu favor imerecido que nos concedeu, Ele nos trouxe a graça dele, que é através de Cristo se manifestando. É um ato de iniciativa de Deus, mas que não pode ser irresistível. Ou seja, nessa primeira etapa, tá, da soteriologia wesleyana, que é um assunto que envolve a doutrina de santidade, nós temos a graça preveniente, aquilo que vem antes, ou seja, Deus preparou para a raça humana essa graça, mas essa graça ela pode ser resistível, não irresistível. Ou seja, alguém pode resistir à graça divina. Alguém pode, por exemplo, resistir ao Evangelho. Nós cremos, tá, dentro da doutrina de Armínio, que um dos pontos, dos 5 pontos, seria a graça, ela é resistível. Ou seja, o ser humano, ele pode resistir à graça de Deus. Ele pode negar o convite do Evangelho. Ainda que Deus preparou essa graça preveniente, ainda que o Senhor Deus, Ele toma a iniciativa, tá? Ainda que Deus haja naquela pessoa através do Evangelho para alcançar o pecador pode talvez não querer aceitar esse Evangelho, ele pode recusar esse Evangelho, tá ok? E diz assim, ó, cremos que a graça de Deus através de Jesus é concedida gratuitamente a todas as pessoas, capacitando todas as que querem arrepender-se do pecado para a justiça. Então, resumindo aqui, a graça preveniente é uma graça que, através de Cristo, ela é concedida de forma gratuita. E a pessoa que quiser aceitar essa graça divina, ela rapidamente, ela aceitando, ela é habilitada, ela é capacitada a se arrepender e assim dos seus pecados para a justiça. Então, quando Deus preparou enviando a Cristo Jesus, tá? Ainda que o ser humano no seu estado de pecado depravado, tá? Mas mesmo assim Deus ele envia Cristo justamente para nos resgatar, e é uma graça dele, mas o ser humano pode resistir a essa graça, tá? Cremos que a criação da raça humana é a imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Assim, os seres humanos foram feitos responsáveis. Ou seja, por exemplo, hoje, se você pegar uma pessoa que não é cristã, que está mergulhada nas trevas, no pecado, será que literalmente ela não tem condições de, por exemplo, de raciocinar quando alguém pregar o Evangelho, ela aceitar Cristo? Será que ela está completamente de tal maneira que ela não consegue discernir entre o bem e o mal? O que nós podemos ver é que Deus fez seres humanos morais e responsáveis. Ou seja, ainda que o homem esteja nas trevas, debaixo do pecado, andando segundo o percurso do mundo, ele ainda tem intelectualmente a capacidade de escolher entre o bem e entre o mal. Então, ou seja, mesmo essa graça preveniente que Deus preparou, Deus o capacitou para que o ser humano pudesse chegar a Ele pode,
mesmo mergulhado no pecado, ouvir a mensagem do Evangelho, ele usar o seu intelecto, o seu raciocínio para entender a mensagem, ele pode recusar, ele pode falar, não quero. Então Deus criou os seres humanos morais e responsáveis. Então o ser humano, a responsabilidade é pessoal. Ainda que ele esteja no tempo da ignorância, mas ele é um ser responsável, ele sabe o que é o certo e o que é errado. A gente pode, por exemplo, pegar Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Abre aí por gentileza. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Rapidamente aí, irmãos. Rapidinho. Pode ler, por favor. 16 e 17 do capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ali Deus criou um ser humano moral, responsável, e dizendo, olha, você pode comer livremente de todo o fruto que tiver dentre as árvores, mas essa aqui você não pode. Mas, mesmo assim, se você for olhar no capítulo 3, versículos 6 e 7, você vai ver a queda do homem. Você vai ver que a escolha acabou aderindo um pecado para toda a humanidade. Mas, ainda que o pecado, que Adão tenha pecado e consequentemente passou para toda a raça humana, o ser humano ainda assim pode responder à graça de Deus. Deus pode agir naquela vida, mas cabe a ela decidir, tomar a decisão final de falar eu quero ou eu não quero. Ou seja, essa graça ela pode ser resistível, tá bom? Essa graça ela é gratuita, tá? Então entendemos que dentro da soteriologia evangeliana, na perspectiva de santidade, essa graça de Deus, né, através de Cristo, ela é de forma gratuita, tá? Então a primeira etapa, ainda que o ser humano tenha ficado depravado por causa dos seus pecados, Deus, quando enviou a Jesus Cristo, ele capacita o ser humano a escolher, a querer escolher. A decisão final, como todos nós tomamos uma decisão outrora antes de Cristo, nós tomamos a decisão, Deus nos convenceu e aceitamos a Cristo, mas alguns ouvem e acabam resistindo a essa graça. Vamos lá. Como o pecador ele aceita essa graça divina, a segunda etapa que acontece aqui, preste atenção em mim, meus irmãos e irmãs, a segunda etapa que acontece aqui é a justificação. Então, ou seja, quando o pecador aceita esse ato gracioso de Deus, a segunda fase da etapa da soteriologia evangeliana é um ato gracioso, judicial de Deus, pela qual ele concede pleno perdão da culpa. Ou seja, nós estávamos no estado de juízo, estado de réu, não tínhamos alguém para advogar ao nosso favor, não tínhamos ninguém, tudo era contra nós, mas quando aceitamos, né, a partir do momento em que recebemos a graça de Cristo, nós recebemos a justificação, ou seja, Deus está fazendo um ato por nós, nos absorvendo, nos perdoando de toda a culpa. Então, como um pecador ele se arrepende, o primeiro ato que acontece após essa graça preveniente é a justificação, ou seja, Deus está liberando todo o perdão de toda a culpa que nós tínhamos dos nossos pecados, tá? Então, justificação é um ato gracioso de Deus de perdão de toda a culpa, tá? A segunda coisa também aqui, dentro da justificação, o ato de justificar que eu escrevi é um termo judicial que significa absorver. Ou seja, se a justificação é um ato de pleno perdão,
Justificar é um termo judicial que significa absorver, ou seja, eu te declaro justo a partir de agora. Ou seja, quando aquele pecador ele aceita Cristo Jesus, Deus, quando olha para ele agora, ele olha para uma pessoa justa, porque ele crê na justiça de Cristo e não na sua própria justiça. Então, ou seja, quando aquele pecador ele se arrepende, ele é justificado, ou seja, ele é absolvido de seus pecados e ainda é declarado justo. Olha só a tamanha a obra de Deus através de Cristo, te declara justo e te declara absolvido. Ou seja, outrora que nós éramos debaixo do juízo, debaixo do pecado, agora você está absolvido dessa culpa e ainda te declara justo. Vamos ver as escrituras, o que dizem as escrituras aí? Vamos lá, é um termo judicial que significa absorver, declarar justo e aquele que crê em Cristo, ou seja, Deus só pode declarar alguém justo aquele que crê na pessoa de Cristo. Aquele que crê na obra de Cristo, na obra da expiação, na obra da cruz. Quando o pecador ele crê nessa obra, automaticamente ele é declarado justo. Abra comigo aí Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5. A segunda etapa da soteriologia wesleyana, a primeira, graça preveniente. Segunda etapa, justificação, tá? Em outro significado que eu botei aqui é justificar. Então, ou seja, você tem um ato gracioso de Deus que perdoa os nossos pecados, e você tem um outro ato que nos faz com que possamos ser justos, tá? Abre aí Romanos capítulo 1, versículo 1. Quem achou, por favor, leia. Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Isso, 5. Sendo, Isso. pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé. Olha só que coisa linda. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor. Exatamente. Ou seja, você tem a paz de Cristo no seu interior e você tem paz com Deus. Olha que ato poderoso é quando nós cremos na justiça de Cristo. Nós fomos justificados pela fé, mediante a Cristo. Então a nossa justificação, ou ser declarado justo, ser perdoado perante a Deus, só por meio de Cristo. Tá? Então a primeira coisa que possamos ver aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1, é que nós fomos justificados mediante a fé. Tá? Outro ato aqui, justificados de forma gratuita. Abre aí Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Tá? Fomos justificados mediante a fé, fomos justificados de forma gratuita. Meus queridos, eu sei que está um mão falatório, eu peço por gentileza, prestem atenção para que possamos conseguir aqui acompanhar um raciocínio aqui da aula, por gentileza, para a gente poder ganhar tempo aqui, tá? Não tem muita coisa para eu passar aqui ainda, então peço por gentileza aí, tá? Segura um pouquinho para a gente poder aqui acompanhar aqui o raciocínio. Romanos capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Quem achou que foi ler? Pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, primeiro fomos justificados pela fé, segundo fomos justificados de forma gratuita. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Olha que coisa linda que Cristo faz por nós. Ou seja, pela fé ainda temos gratuidade pela fé. Tá? Outro texto aqui também. É que eu não quero que apenas vocês entendam que tudo que Cristo fez não foi em vão para a tua vida e para a minha vida.
Então, estou te mostrando que nas Escrituras, o que elas apontam para nós quando cremos na justiça de Cristo. Ou seja, você não é mais culpado, você torna-se justo. Esse ato é um ato que você faz crendo pela fé, ainda te dá de forma gratuita, porque você era destituído da glória de Deus, como também éramos, mas agora temos essa graça gratuitamente e não pelas obras. Ou seja, essa justificação, esse ato que recebemos de Cristo, não é pela tua obra e nem pela minha obra, mas é pelas obras dele por nós. Abra aí Gálatas capítulo 3, versículo 20, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo era um judeu, estava prescrevendo para alguns que estavam pervertendo o evangelho da graça entre aquela igreja da Galácia. E ele estava mostrando para aqueles homens: olha, nós não somos justificados pelas obras da lei. O que é obras da lei? Obras da lei era aquilo que o judeu fazia. Por exemplo, os sacrifícios cerimoniais, quando ele levava uma oferta em remissão da sua culpa, quando ele guardava as festas do Pentecoste, da Páscoa, do Tabernáculo, o sábado de lua nova, a circuncisão, tudo isso são as obras da lei. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês não serão justificados por essas obras mediante a Deus para serem salvos. Se você guardar, se você praticar as obras da lei. Não, mas pela fé, olha o texto, mas pela fé em Cristo, também tendo crido em Jesus Cristo, somos justificados pela fé. Estou acompanhando aqui o versículo 16. E não pelas obras da lei. Ou seja, nós somos justificados, perante a Deus, não pelas obras da lei, não pelas aquelas obras em que os judeus faziam, e por elas eles acreditavam que poderiam ser salvos. Não, porque diz aqui o texto, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, olha o que Paulo está escrevendo aqui, dizendo para a igreja dos Gálatas, é que, olha, pelas obras da lei, você não vai ter justificação, não. Você não vai ter nenhum ato para quem te declara justo, te justificar ou te salvar, se não for a justiça de Cristo. Então, nós cremos pela fé que fomos justificados, ou seja, fomos declarados justos perante a Deus, fomos perdoados perante a Deus na graça de Cristo. Então, Cristo, quando vê você hoje, quando Deus olha para nós hoje, nós vamos aqui como igreja coletiva, para cada um de nós, é que nós fomos perdoados, somos justos e não temos mais nenhuma culpa sobre a nossa vida. Fomos totalmente perdoados, conseguiram compreender essas duas fases, essas duas etapas? Uma graça preveniente, uma justificação, que era o segundo ato que Deus faz, que a gente compreende nessa justificação. Não somente somos justificados pelo ato de fé, é de forma gratuita e não pelas obras. Ficou claro, meus amados irmãos e irmãs? Alguma dúvida? Ficou tranquilo? Vamos lá? Vamos para a terceira etapa. Tudo isso aqui, o que eu estou explicando, funciona de que maneira? É justamente as etapas quando alguém se arrepende perante a Deus. Ou seja, Deus prepara a graça, que é Cristo. Aquela pessoa é habilitada quando ela ouve o Evangelho, quando ela toma a decisão de crer nessa graça, ela é justificada pela fé, como eu expliquei aqui, a sua culpa ela é removida, é perdoada, e agora ela passa a ser regenerada. Vou apagar aqui, meus irmãos?
ela agora, ela passa pelo processo de regeneração. O que seria isso? Regeneração. Na verdade, a regeneração, o que podemos resumir, é que seria o novo nascimento. Ou seja, quando Cristo fala para os apóstolos, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala, ide pregar o evangelho aos meus filhos na terra, não. Ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente às vezes observa aí pela televisão, quando alguém sofre algum acidente, sai ileso, quando acontece algo, a pessoa tem um livramento, né, eles têm o costume de falar assim, nasci de novo. Mas aos olhos de Deus, aquela pessoa não nasceu de novo. O novo nascimento acontece aqui, ó, como um pecador se arrepende, ele é justificado, como expliquei, já de forma simultânea começa a passar pelo processo do novo nascimento. Tá? O que seria o novo nascimento? É uma obra da graça pela qual ele concede ao crente arrependido. Ou seja, aquele pecador se arrependeu, ele foi justificado, agora ele passa pelo processo do novo nascimento. Agora Cristo está habilitando ele a receber as coisas espirituais nas quais ele não compreendia quando estava debaixo das trevas. Mas agora, quando recebe a Cristo, a pessoa é iluminada pelo seu entendimento, certo? E aí ela passa a andar em novidade de vida. Abra, por gentileza, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Abra comigo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no versículo aqui. Vamos lá. Capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Lê alguém, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo a segunda grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, preste atenção aqui no texto, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, Ele nos gerou de novo para uma nova esperança. E qual é a nossa esperança? É Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos permitiu sermos gerados de novo para uma nova esperança. Porque se nós queremos o Cristo aqui só nesse mundo, seremos os mais miseráveis. Ou seja, existe algo vindouro para mim e para você. Então, a partir do momento que nós somos gerados de novo, nós temos uma nova esperança em Cristo Jesus. Vamos ver outro versículo aqui também. Lê uma outra pessoa, versículo 23. Versículo 23 do capítulo 1. Pois fostes regenerado e não semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Ó, sendo de novo gerados, mais uma vez, ó, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é tida como uma semente incorruptível. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos essa semente, essa palavra que é incorruptível, na pessoa que foi gerada de novo. Então, ou seja, nós recebemos a palavra de Cristo na nossa vida e somos semeados com uma palavra incorruptível. Essa palavra é santa, essa palavra é reta e essa palavra é pura. Ou seja, para nós que nascemos de novo nascimento, recebemos uma palavra incorruptível. Tá? Então, outra coisa,
um outro ato também da parte de Deus que acontece nessa obra de Cristo sobre a nossa vida, é que é de forma simultânea, tá? Que eu vou falar aqui. Não vou dizer acontece a regeneração, acontece a justificação, ou acontece regeneração e justificação. Tudo isso aqui é simultâneo, tá? Em outra etapa, que seria a quarta etapa que acontece dentro da soteriologia wesleyana, é a adoção. Então, ou seja, quando recebemos a Cristo, isso aqui tudo é simultâneo, tá? Acontece ao mesmo tempo, quando o pecador se arrepende. Não sabemos como, mas acontece. Ele é justificado, começa a entrar na regeneração e ele é adotado. Ou seja, nós éramos uma criatura. E se hoje nós somos considerados filhos ou filhas de Deus, é porque nós simplesmente fomos adotados. Deus nos adotou para sermos filhos e filhas do seu reino. Abra comigo, por gentileza, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, para recebeste o espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Vamos lá, nós que já passamos por esse processo, nós fomos justificados, a culpa foi removida, recebemos de forma gratuita e nós somos declarados justos perante a Deus, mediante a justiça de Cristo. Temos que perceber que vem um novo nascimento e vem a adoção. Então, você tem que tomar posse do que a Escritura diz ao teu respeito. Se a Escritura diz que você é filho ou que você é filha, você é ponto final. Por quê? Porque tudo começa a partir do momento em que você se arrependeu quando recebeu essa graça. E aí agora, quando você olha aqui que você foi adotado, e como é que você tem a prova que você foi adotado por Deus? Tem que ter uma prova. Quando alguém vai fazer uma adoção, não existe toda uma documentação, a pessoa tem que provar a residência, ela tem que mostrar uma série de documentos para, de forma legítima, poder fazer uma adoção de uma criança. Quando nós, pecadores, recebemos a Cristo, temos também, como fomos adotados, temos algo dentro de nós que nos garante isso. Quem é? É o Santo Espírito. Acompanhe comigo aqui, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual aclamamos Abba, Pai. Ou seja, podemos hoje falar assim: Pai, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, você é adotado, nós fomos adotados, nós estamos na família de Deus. Então você e eu somos filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso, de forma adotada. Tá? Adotou pelo Santo Espírito. Tá? Abra outro texto comigo, irmã, também. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Acompanhe comigo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Isso. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito da promessa. Fomos adotados e fomos selados pelo Santo Espírito da promessa sobre as nossas vidas.
tá? A partir do momento que nós cremos no Evangelho da salvação. Outro versículo também aqui, versículo 5, o próprio texto do capítulo 1, mas lê alguém o versículo 5 aqui também, que fala sobre a adoção. Nós precisamos para os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o beneplácito, segundo o seu prazer da sua vontade, ou seja, nos predestinou para filhos de adoção. Olha aí, nos predestinou para filhos de adoção, adotados por Jesus Cristo. Então, fomos adotados mediante tudo aquilo que Cristo fez por nós, a partir do momento que aceitamos o Evangelho da salvação. Ok? Então, pelas Escrituras, você pode se apropriar e dizer que você é filho e que você é uma filha de Deus. Um outro texto também aqui, para a gente reforçar mais e mais, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Abra alguém, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1. Receberam e ele deu o poder de se tornar filhos de Deus, aqueles que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos lá. Mas todos, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Está falando aqui dos judeus, tá? Mas todo quantos receberam, Deus-lhe o poder, tá? De serem feitos filhos de Deus, ao que cremos no seu nome. Então, a partir do momento que nós cremos nesse santo Evangelho, quando cremos nessa santa palavra, Deus deu poder para que você pudesse crer e ser filho e ser filha, tá bom? Então, dentro dessas etapas da soteriologia, essa justificação, a regeneração e a adoção, essas três palavras aqui, isso aqui acontece de forma simultânea. Não sabemos como, é um mistério, mas acontece no momento que o pecador se arrepende, ele é justificado, regenerado, adotado. Aí você fala, mas como é que é? Ele é adotado, depois regenerado, depois justificado? Não sei. Aqui está apenas de forma pedagógica, explicando passo a passo. Mas como o pecador se arrepende, acontece tudo isso aqui. Tá? Então, dentro da teologia, tá? Da soteriologia, dentro da doutrina de santidade, essas aqui, segundo Wesley, são as etapas da soteriologia. Então aqui eu já falei 4. Tá, vamos partir para a 5ª etapa da soteriologia. Ok? Então aqui já falei 4, são 7. Meus amados, ficou compreendido tudo que eu falei até o momento? Sim. Foi tranquilo? Tranquilo. Só ela respondeu, tá? Olha só. Tá tudo bem? Amém, irmãos? Amém. Bem? Tranquilo? Não é um assunto difícil, né? É só a gente ficar prestando bastante atenção que a gente vai conseguir compreender mais um pouco sobre a nossa teologia de santidade. A partir do momento em que acontece tudo que eu havia explicado, a justificação, a regeneração, a adoção, acontece na 4ª etapa a santidade inicial. Santidade inicial. O que é isso? Santidade inicial. Sim, é 5. É 5, né? Isso. Perdão. É porque tem a graça preeminente. 5. A 5ª etapa, quando a gente pode perceber, segundo John Wesley, ele explica que no momento em que somos justificados, a semente da virtude é plantada. Ou seja, aquele texto que eu expliquei lá da carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, que recebemos uma semente incorruptível, tá? E essa mesma semente incorruptível que é plantada no nosso coração, a partir do momento que ela é plantada na nossa alma, a gente morre de forma gradativa e crescemos na graça.
Ou seja, a velha criatura vai morrendo e a nova criatura vai crescendo. A partir do momento em que nós recebemos essa palavra, tá? Essa palavra incorruptível, essa palavra santa que em nós vai nos gerando para andarmos em santidade. Então, segundo John Wesley, ele explica que nós somos justificados, como eu expliquei. Essa palavra é plantada na nossa alma e de forma gradualmente morremos, para o pecado e crescemos na graça. Ou seja, a partir do momento que nós sendo plantado essa palavra, a gente vai morrendo para o pecado e vamos crescendo na graça de Cristo. Ok? Vamos lá. E isso assim, a santificação inicial, ela também pode equivaler à regeneração. Ou seja, a santidade inicial também está atrelada à regeneração, ao novo nascimento. A partir do momento em que o crente ele aceita Cristo Jesus, ele vai morrendo para o pecado e vai crescendo na graça de Cristo, tá? Então é por isso que nós enfatizamos que o cristão ele busca a Deus, ele vem estar nos cultos, ele, enfim, ouça a palavra, porque tudo isso aqui faz parte do processo na caminhada cristã. Então, no momento que você vai ouvindo a palavra, vai recebendo essa palavra, essa semente incorruptível, você vai morrendo para o pecado e você vai crescendo na graça. Mas no momento em que você vai saindo, não mais retendo essa palavra santa e vai viver segundo o procedimento da carne, você vai ver que a nossa doutrina é santidade ao Senhor. Tá? Na outra aula que eu falei sobre santidade, eu abordei de forma bem mais profunda sobre um pouco do Antigo Testamento, dividi algumas etapas ali sobre santidade, santificação e tal, e hoje só sobre soteriologia, ou seja, só focado sobre o estudo da salvação, literalmente. Ok, meus amados irmãos e irmãs? Então, ou seja, na quinta etapa é a santidade inicial. Na outra etapa, eu já havia explicado aqui, na aula sobre santidade, chamamos de inteira santificação. Quem acompanhou a outra aula, eu abordei um pouquinho, falei até da minha experiência também, sobre a inteira santificação, tá? Vamos lá. Para quem não assistiu aquela aula de santidade, vou tentar explicar aqui o que é inteira santificação, tá? A inteira santificação é um ato que acontece de forma subsequente à regeneração. Ou seja, quando o crente ele passa pelo processo do novo nascimento, ele vem àquela santidade inicial, onde a palavra é plantada no coração dele, a inteira santificação é uma segunda obra da graça, ou seja, é o batismo com o Espírito Santo. É o que nós falamos de inteira santificação. Ou seja, essa inteira santificação, ela é operada pelo batismo com o Espírito Santo ou com o enchimento no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da justificação, que é uma primeira obra da graça. Quando o pecador ele se arrepende, tá? Ele é a primeira obra da graça, justificado, perdoado, adotado, amém. Depois vem a santidade inicial, que a palavra começa a ser plantada no coração daquela mulher, daquele homem, que agora é um novo cidadão do céu. E após isso, essa experiência de inteira santificação, chamamos de batismo com o Espírito Santo, ou a plenitude da bênção, ou o perfeito amor, são sinônimos, né, da inteira santificação, ou o próprio batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência distinta da conversão. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Aí eu te pergunto, pode acontecer de um pecador se arrepender e ser batizado no Espírito Santo? Pode acontecer tudo isso aqui, que Deus ele opera como ele quer. Pode acontecer de um pecador aceitar Jesus e ser
ele recebe a justificação, ele é regenerado, adotado, começa a santidade inicial e é batizado na hora. Pode acontecer, pode. Mas essa experiência de inteira santificação, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, é uma experiência pessoal e que cada um de nós temos que buscar. Eu contei na outra aula que eu recebi essa inteira santificação, esse mergulhar do Espírito sobre a minha vida, no meu quarto, na minha casa, quando eu morava com a minha mãe. Uma experiência pessoal. E que eu havia explicado também, e que para alguns que vi, por isso que é importante estudar a nossa doutrina. Por quê? Porque a gente não enfatiza a pessoa ser batizada no Espírito Santo por falar em línguas. Porque para nós, línguas é apenas um dom. Mas o que enfatizamos para a igreja do Nazareno, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, a evidência na vida do crente ou da cristã, é que ela tem as virtudes de Cristo. Aí declaramos que aquela pessoa é batizada com o Espírito Santo, que ela tem os frutos do Espírito nela. E as virtudes de Cristo é manifestado nela, e não o falar em línguas, que é apenas um dom. Então, ou seja, quando olhamos para a inteira santificação, é uma segunda obra da graça de Cristo, uma experiência distinta da conversão. E que cada um de nós devemos buscar essa inteira santificação, essa experiência íntima no coração. Tá? Vamos ver um texto aqui. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, versículo 9. Nossa, a aula está voando, gente. São 10 e 4. Vamos lá. Atos capítulo 15. Versículo 8. Versículo 9. Ora, Deus que conhece os corações de Deus distribui, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederá. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Bom, aqui nesse texto, que é um texto longo, aqui fala sobre um debate que estava acontecendo entre os líderes de Jerusalém contra alguns fariseus que criam, mas esses fariseus queriam em que os gentios ficassem submissos às leis de Moisés, aos costumes da lei de Moisés. E foi resolvido que eles deveriam se guardar da prostituição, da idolatria, de carne sufocada. Mas quando Pedro aqui vai declarar algo interessante, é que, olha, Deus purificou tanto a nós como os gentios. Ou seja, Deus purifica o pecador, derramando, dando o seu Santo Espírito e purificando o coração pela fé. Não fazendo distinção nem de judeu e nem de gentil. Então, ou seja, Deus pode derramar do seu Espírito sobre toda criatura que a partir do momento crê em Cristo Jesus e purifica o coração do pecador. Tá? E é por isso que a gente faz essa distinção, tá bom? E o sétimo passo, a sétima etapa, é o último estado final que todo cristão está aguardando, a glorificação. Fomos justificados, regenerados, adotados, andamos na santidade inicial, né? Para alguns que já começaram, outros já estão numa caminhada. Temos a inteira santificação nessa experiência íntima. Recebemos uma graça preveniente antes. E agora, o último estado, porque assim, Deus não vai querer apenas salvar a tua alma e teu espírito. E o corpo fica como? Como é que fica o corpo? Deus é poderoso também para restaurar o nosso corpo mortal. Esse corpo que foi atingido pelo pecado, esse corpo que foi danificado pelo pecado, nós temos uma última etapa, que é a etapa da glorificação. Então, abra comigo
nas Escrituras, a gente está apontando aqui, meus amados irmãos, mas tudo dentro das Escrituras. Por isso que é bom a gente aprender um pouco da doutrina da nossa igreja. Tá? Então, abra comigo aí, nessa última redenção, nesse processo de salvação, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Esse corpo em que você carrega e que eu carrego é chamado corpo de humilhação. Abra aí a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que o apóstolo Paulo fala acerca do corpo, do nosso corpo mortal. Ele diz que esse corpo aqui é um corpo de humilhação. É um corpo que foi atingido por conta do pecado, e esse corpo foi humilhado. Ou seja, por que humilhação? Porque esse corpo sofre dano da morte, porque esse corpo ele sofre enfermidade, sofre fraqueza. Então, ou seja, esse corpo eu e você carregamos, sofremos enfermidade, sofremos fraqueza, é atingido pela morte. É um corpo de humilhação, tá? E o apóstolo Paulo fala também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, abra comigo também, capítulo 15, volta comigo agora em Atos, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo, vamos lá. Versículo 53. Leia alguém, por favor, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ó, esse corpo é um corpo de humilhação. É um corpo corruptível. Vai se deteriorar, vai voltar para o pó. Corpo humilhado, um corpo literalmente abatido, um corpo corrupto. Mas há uma promessa que dá às Escrituras que esse corpo vai sofrer uma incorruptibilidade. Esse corpo, porque a obra de Cristo que ele fez é uma obra completa de salvar, não só levar a igreja para o céu em alma e espírito, mas vai levar também o corpo. Que para esse corpo poder entrar nas mansões celestiais, ele tem que sofrer uma transformação. Ele tem que passar pela transformação para ser semelhante a Cristo Jesus. Por quê? Se hoje nós andamos aqui na terra carregando esse corpo mortal, corrupto, mas estamos semeando no corpo. O que nós estamos semeando no corpo? A palavra, as virtudes de Cristo em nós. Para quando a gente for para a sepultura e ressuscitar, está semeando. Mas quando sair da sepultura, vai ressuscitar de forma incorruptível aqueles que já partiram, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então, há uma promessa de que esse corpo será transformado, vai ser de forma incorruptível. Esse corpo vai sofrer uma transformação. Então, na última etapa da soteriologia wesleyana, a fase final é a glorificação, em que nós teremos corpos transformados.